assistindo a minha aula e aí me veio assim um pensamento, assim, né? Uma reflexão. Como Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele fez. Eu tô há alguns meses incomodada comigo mesma e eu sei que muitas coisas na nossa vida, para ter mudanças, depende de nós mesmos, do nosso esforço, das nossas atitudes, né? E o que vem me incomodando, eu acredito que é algo que incomoda muitas outras pessoas também, tanto faz ser mulheres ou homens, né? É atividade física, né? Antes da pandemia, eu era uma pessoa muito ativa mesmo. Eu fazia academia, eu andava de patins, sabe? Era algo assim que e detalhe, eu trabalhava mais do que eu trabalho hoje. Eu trabalhava à noite, trabalhava de manhã, de tarde, sabe? Não que hoje eu tenha menos afazeres, não é? Eu tenho tanto quanto, né? Só que naquele tempo eu ainda tinha plantão à noite. E hoje eu não tenho mais, graças a Deus, não tenho mais plantão noturno. Mas eu era muito ativa. E depois da pandemia, né, eu não consegui ainda voltar naquele ritmo, nem na metade daquele ritmo que eu tinha antes. E aí eu tava ali assistindo aula agora, né? E aí eu pensei assim, eu disse, meu Deus, e é porque eu tô pagando a academia, só que eu tô indo 2 vezes na semana. O que atrapalha também não é nem tanto só o meu esforço, é porque antes eu e o Assis, né, nós tínhamos 2 carros, cada um tinha um carro. Então quando eu tinha o meu transporte, era mais fácil, porque na hora que desse eu ia e tal, eu já tava ali passando perto, eu já ia, não ficava com aquela preocupação de tem que buscar menino, o Assis não esperava, sabe? Então era muito melhor mesmo. E aí, agora a gente tem só um carro. E aí é o que vem atrapalhando também, né? E pra eu conseguir voltar para aquele ritmo, eu tenho que mudar. Não sei, eu ainda não consegui me encontrar assim no horário, sabe? Teria que ser muito cedo, tipo 4 horas da manhã, tão tal que o objetivo de eu ter me matriculado em uma academia que abre 24 horas foi já com esse pensamento. Não, eu vou tentar esse horário de 4 horas da manhã. Só que aí ai meu Deus do céu, eu boto o relógio pra despertar, eu não consigo levantar. Que eu tenho que me levantar às 3h30, já deixar muita coisa arrumada do dia anterior, né? Tipo café da manhã, a roupa já no ponto e tal, pra eu malhar, voltar, pegar os meninos e seguir o dia, né? Porque eu ainda não consigo. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu disse, meu Deus, Deus é tão perfeito. Imagina, eu tô pagando a academia, eu tô indo só 2 vezes na semana, por enquanto é o horário que eu tô, são as quantidades de vezes que eu tô de fato conseguindo fazer um treino assim de qualidade mesmo, 2 vezes na semana. Sei que não é ideal, tem que ser no mínimo 3, no mínimo, o ideal é que seja todos os dias, mas no mínimo 3 vezes. E aí eu fiquei pensando, já pensou? Olha minha cabeça meio doida assim, né? Uns pensamentos meio doidos. Já pensou se a pessoa... Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se a pessoa só pagasse a academia, já conseguisse ter um resultado na nossa saúde, nossa né, saúde mental, nosso físico e tal, só pagasse. Não paguei, pronto, o problema tá resolvido, né? Não preciso ir lá me esforçar, não preciso botar força, não preciso. Tá pago, né? Financeiro, que eu digo tá pago, não é o treino, eu digo é o financeiro mesmo. Tá pago, pronto, tá resolvido. Eu já pensou se fosse assim? Mas aí, rapidamente eu penso assim, já pensou? Tipo assim, meus pensamentos. Se pessoas muito ricas mesmo, assim, milionárias, com o dinheiro, sem esforço nenhum, conseguissem ser muito bonitas. Tipo assim, eu quero esse corpo, sou rica, vou pagar pra ter esse corpo. Apesar de que com cirurgia plástica, tal, alguns até conseguem. Mas mesmo você
fazendo cirurgia plástica, se você não fizer adequadamente, com um ano fica até pior do que o que estava antes da cirurgia. Ou volta a mesma coisa ou fica pior. Então, de fato, precisa de esforço, né? Você pode até pensar, mas quem é milionário faz aí uma cirurgia plástica e fica tudo bem. Não é bem assim. Pode até ficar nos primeiros meses e tal, mas tem que ter o esforço, tem que ter atividade, tem que cuidar da alimentação. É onde tá também um dos meus erros, né? Eu tô com mais de 10 quilos acima do meu peso, né? Quem me conhece hoje, né? Assim, hoje que eu digo assim, há menos tempo, pensa, tu não tá gorda. Não é que eu estou obesa, não tô. Mas se eu continuar no ritmo que eu tô hoje, em menos de 2 anos, eu vou me tornar uma pessoa obesa. E o pior de tudo é que eu tenho consciência disso. O Assis, ele funciona muito bem de casa, ele malha em casa, ele tem lá uns pesos e tal. Gente, eu já tentei, mas eu não sei se é eu dando desculpa pra minha mente, né? Mas eu não gosto de malhar em casa, até porque em casa eu não tenho todos nem a metade dos equipamentos que eu tenho na academia. Porém, eu sei que alguns podem substituir. Eu moro em um lugar sensacional para se fazer caminhada, para patinar. Inclusive, eu ainda patino aí, nem que seja 2 vezes no mês. Eu coloco os patins nos meus pés e vou lá dar uma patinadazinha de 1h, 40 minutos mais ou menos. Mas eu sei que eu tenho que me esforçar mais, tenho que ter mais tempo. E o principal, que casa junto com os exercícios físicos, é a alimentação. Gente, eu não dispenso nada. Sabe, aquele tipo de pessoa que gosta de comer tudo. É eu. Tipo assim, eu não tenho... Se alguém me perguntar qual tipo de comida que você não gosta, não tem. Eu gosto de tudo. Eu gosto do piqui, da panelada, mão de vaca, tudo. As comidas mais assim que poucas pessoas gostam para as comidas mais gostosas, né? E excelentes de se saborear. Então, eu gosto de tudo. E o pior não é nem gostar de tudo, que isso é o de menos. É que eu gosto de comer. Eu gosto de... Gente, comer é bom demais. Me diz se é ruim comer, minha gente. Eu conheço uma pessoa que trabalha comigo. É uma pessoa maravilhosa. Gente boa. Meu Deus, ela é bem magrinha. Ela é linda, né? Magrinha e tal. Eu nunca vi ela comer. Nunca vi. Minha gente do céu. Aí eu olho assim, e lá no meu trabalho, gente do céu. Pense no lugar que engorda a gente é repartição, né? Graças a Deus que eu tenho meu trabalho e tal. Mas lá a gente faz negócio de uma escala do café da manhã. Então uma pessoa fica responsável pelo café da manhã. Além do café da manhã, ainda tem uns que levam outras coisas. Tem dia assim, tem dia que o negócio tá miado. Não tem quase nada pra comer. Mas, meu amigo, a maioria dos dias, graças a Deus, é muita coisa. E é bolo, é pão, é não sei o que, é cuscuz. E eu, ó, não posso pensar, não dá nem tempo da fome chegar, eu já tô comendo. Meu Deus do céu. E eu, ó, goela abaixo, né? E aí, o que que acontece? Fica do meu lado umas 3 garrafas de café. Dá-lhe café. É peta, é bolacha, é essas coisas. Do lanche não falta não, graças a Deus. Só que eu tenho... Aí a Ana Sofia, né, minha filha. Minha filha é linda, perfeita, maravilhosa. Um dia ela foi lá pro meu trabalho, não sei o que teve, que eu tive que levar ela. Aí ela ficou assim, ó, só observando. Aí ela disse assim, mamãe, depois que a gente saiu, né, mamãe, a senhora fica dizendo que tá gordo, mas a senhora não dispensa nada. A senhora não dispensa nada. Toda hora chegam lá lhe oferecendo uma coisa, a senhora quer. Toda hora a senhora fica comendo. E realmente essa é uma coisa que eu tenho que me policiar. Porque eu não espero nem a fome chegar e eu já tô comendo. Eu só passo muitas horas sem comer quando eu tô em jejum, né? Um propósito aí de Deus, jejum e oração e tal. Que aí eu passo 6 horas, 12 horas. Às vezes eu passo 24 horas sem comer. Então quando eu entro nesse propósito, eu faço esse jejum e eu vou até o final. É bom? Não é bom, mas é bom depois, né? Porque a gente tem conexão com Deus e tal. É uma intimidade que só quem faz mesmo vai entender o que eu tô falando de fato. Mas só nesses momentos. Vou ter que fazer jejum todo dia, de 6 horas.
pelo menos. Mas não é assim ficar sem comer, né? É saber dosar, é saber fazer as coisas certas, realmente levantar. Hoje eu tenho 1,61 m, eu tô pesando 69 quilos e tem dia que eu tô com 70, né? Eu já cheguei a me pesar um dia desse na academia. Eu foi desestimulado, porque eu comecei a malhar, eu tava com 69. Aí, alguns dias depois, 2 semanas depois que eu tava malhando, eu fui me pesar, eu tava com 70 e pouco. Eu disse, meu Deus, misericórdia, eu tô aumentando. Só que assim, não adianta malhar e não fechar a boca e não cuidar da alimentação. Não é passar fome, é saber o que comer. Eu já tô numa idade, não tô velho, mas eu tenho 36 anos. Então, o metabolismo, ele tende mesmo a diminuir. Eu tenho que me esforçar bastante pra queimar, né, de fato. E é isso. Então, muitas coisas, né, na vida da gente só depende de nós. O pior é que a gente tem consciência disso e não faz o que tem que ser feito. Que eu não sou milionária ainda, mas mesmo que eu fosse, eu teria que me esforçar, né? Não tem essa de cirurgia plástica, apesar de que eu não tenho essa vontade de fazer cirurgia plástica. Mas mesmo que eu fosse fazer, não adiantaria só a cirurgia plástica, né? Porque senão seria, entre aspas, muito fácil, né? Porque até a própria cirurgia plástica, ela tem lá seus sofrimentos, né? Tem o pós-operatório, que é terrível mesmo, não é bom. A pessoa sofre um bocadinho, depois tem um resultado maravilhoso. Se tem uma coisa que eu acho lindo, gente, é a cirurgia plástica. Eu já vi várias. É muito lindo, né? Eu não sou contra, eu sou super a favor de cirurgia plástica. Eu acho que aumenta muito o estímulo da mulher. Tem algumas mulheres que realmente precisam, né? Porque, tipo, após uma gravidez, a barriga fica muito flácida, né? Não todas as mulheres, a minha, graças a Deus, não ficou. Mas vai depender do tamanho da barriga daquela mulher na gravidez, né? Tem delas que fica bem flácida, que fica imensa, né? A mama, né? Amamentou muito, aí a mama, ela tende a ficar mais caída pela amamentação e pela idade também, lógico. Fora outros diversos problemas que eu sou a favor da cirurgia plástica. Exceto algumas pessoas que fazem, que a meu ver, na minha humilde opinião, eu olho assim, meu Deus, aí bastava uma academia, né? Bastava um treino e tal. Eu acho que não precisava. Mas às vezes a pessoa quer uma resposta rápida. E aí quando a gente quer uma resposta rápida, a gente tende a ultrapassar algumas coisas que se você fizesse, você teríamos excelentes resultados, né? Mas aí, se mesmo depois da cirurgia, se não fizer atividades, se não cuidar da alimentação, se não tiver acompanhamento e tal, não adianta. Às vezes eu acho que minha alimentação também, ela tende por conta de uma leve ansiedade. Eu não me considero aí uma pessoa ansiosíssima, né? Mas às vezes eu fico com ansiedade, e aí quando eu tô com essa ansiedade, eu quero estar o tempo inteiro mastigando alguma coisa. E aí eu fico com coco. Eu gosto muito de comprar o coco seco. Aí eu fico mastigando coco, porque eu acho que o coco não engorda não, né? E é isso, então que depois eu volte aqui pra falar mais sobre as minhas atitudes que eu consegui. Eu vou procurar, e Deus vai me ajudar em nome de Jesus, que eu vou encontrar um horário maravilhoso para eu conseguir malhar com calma, porque eu também não gosto de malhar sobre aquela pressão de horário, tipo, cheguei na academia às 16, pronto, o que tá acontecendo muitas vezes, a Sofia tem aula de redação na segunda, 4h20 eu termino a aula de redação, aí às vezes eu ainda deixo ela, vou resolver umas coisinhas e tal, quando eu me espanto, meu Deus, eu só tenho 40 minutos para malhar. 40 minutos é suficiente? Não é que eu vou ficar no aparelho, no celular, porque eu tenho raiva que tá no aparelho não tá fazendo nada. Eu disse, né? Mas 40 minutos eu acho muito tempo, você não faz nem 10 minutos de esteira, né? E aí o restante dos exercícios você faz muito rápido, não termina de completar, porque tem alguns que o professor colocou 4 de 12, 4 de 15 e tal. Então, aí eu, não vai dar tempo, aí termina fazendo 3 de 10. Não gosto de fazer nas carreiras. Gosto de fazer no meu tempo ali. Mas Deus vai me ajudar a encontrar um horário para eu conseguir malhar direitinho. E para eu me conscientizar com a
alimentação que eu devo comer. Eu já melhorei, porque todo dia de manhã, eu comia bolo com café, todo dia. E aí eu já não tô mais comendo esse bolo todos os dias. Eu já tô levando cuscuz sempre com ovo ou com a carne, uma coisa. Mas o bolo eu já diminuí. Não vou dizer que eu cortei, eu diminuí. O que eu ainda não tirei foi o açúcar, mas eu não me acho, vou ter que ir numa nutricionista de fato. Eu não acho que eu sou a doida do açúcar, apesar de que eu amo doce, mas tipo, bolo de chocolate, se eu não comer, tá tudo bem. Às vezes eu pego só uma faísquinha ali, só pra eu experimentar, saber se tá gostoso. Mas não sou aquela, né, bolo de aniversário. É bom, não vou dizer que é ruim, eu como. Mas se não tiver, tá tudo bem. Se eu for pro aniversário e não comer o bolo, tá ótimo. Agora, brigadeiro eu não dispenso nos aniversários, não. Eu tanto como no aniversário, levo pra casa, congelo e escondo, que é pro menino não comer, porque senão eles comem tudo no dia. Então, eu deixo ali uns pra eles, sempre eu congelo ali uns 4, gente, brigadeiro congelado. Meu Deus, é gostoso demais. Então é isso, ó. Eu sei que eu tô gorda por conta do meu braço, nas fotos, o bucho. Aí tem gente que olha assim, cadê o bucho? Gente, tem celulite, meus pés estão cheios de celulite, porque a gente que se olha no espelho, quando a gente tá ali com nossas roupas íntimas, né, com calça e sutiã, você se olha, você vê muitas imperfeições que há um tempo atrás não tinha. Conta a idade, conta a preguiça, sedentarismo, eu começo a sentir as arritmias, coisa que eu não tinha antes com tanta frequência. E o meu diagnóstico, eu não tenho problema no coração, o meu diagnóstico é preguiça. Falta de tempo, também esse negócio essa dinâmica de ficar só com um carro também atrapalha um pouco, porque a gente mora longe e aí quando chega em casa, gente do céu, bate a preguiça de voltar, né, pra academia. Então seria bom, tipo, eu saindo do trabalho, já malhasse logo e viesse, mas também não dá para os meninos ficarem me esperando. Então gera toda uma coisa. Quem é aí mãe que trabalha fora, trabalha em casa, cuida de menino, marido e tudo, a gente sabe das nossas obrigações, mas a gente não pode deixar de priorizar a nossa saúde física e mental. Porque até que eu gosto da academia, gente, eu gosto de gente, eu gosto de ver gente, eu gosto de estar ali no meio, mesmo que eu não conheça, eu gosto de fazer amizades, eu não sou muito assim também de malhar em casa não, porque eu gosto de ver gente, eu gosto de fazer aula de dança, eu gosto da zumba, eu acho isso muito bom. Então o que tá faltando mesmo eu não vou dizer que é só vergonha na cara não, vou me proteger também, porque eu preciso aí de um carro, mas tem um problema, não vou esperar um carro. Estamos falando de um carro, não estamos falando de uma caneta, né? Então vamos lá para nossa realidade. Então eu tenho uma frase que eu gosto muito do Mário, não sei o que lá das quantas: fazer o nosso melhor com aquilo que eu tenho, enquanto eu não posso fazer melhor ainda. Então graças a Deus que hoje eu tenho condições, com fé em Deus, permanecerei tendo condições de pagar uma academia boa, muito boa inclusive, e é só ir. Tem gente que caminha não sei quantos quilômetros, né? Então dá pra ir caminhando pra academia, a gente tá, não é muito longe. Não sei quantos quilômetros daqui pra lá, mas é longe. Oremos. Depois eu vou voltar aqui, vou tirar uma foto de hoje, depois de como é que eu tô hoje e de como é que fica o meu corpo, eu malhando que preste.